Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórico da Bola. Hoje a gente vai trazer a campanha da França na Copa de 98. Foi disputada na França e acabou sendo a grande campeã daquele torneio. Mas antes de tudo, já deixe seu like aí, se inscreva no canal para ficar por dentro de grandes histórias do futebol como essa aqui que a gente vai acompanhar agora. Certo? Então sem enrolação, sem mimimi, vamos pro vídeo. A França disputaria o Mundial na sua casa, mas com grande desconfiança da imprensa e também de seus torcedores. Tudo porque na Eurocopa de 1996, disputada na Inglaterra, ela caiu para a República Tcheca nos pênaltis. Com um ataque pouco produtivo e sem muitas variações táticas, ficava meio difícil de acreditar que a França poderia superar adversários como o Brasil, liderada por Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo em 1997, Holanda com a sua geração mágica de 1995, a Itália que tinha sido a vice perdendo para o Brasil nos pênaltis, a Argentina com Batistuta e Ortega e também a Inglaterra com jovens promessas como David Beckham e Michael Owen. Mas a França tinha uma esperança, e ela se chamava Zinedine Zidane, que encantava a Europa com suas atuações brilhantes pela Juventus, clube italiano, mas que na seleção ainda não tinha provado seu verdadeiro valor. Os franceses ficaram bastante empolgados depois do sorteio da fase de grupos, que enfrentariam as seleções da África do Sul, até então novata em mundiais, Arábia Saudita e também Dinamarca. A estreia do dono da casa foi contra a África do Sul em Marselha, palco do grande time do Olympique que encantou a Europa no início do século. O jogo começou e desde o primeiro minuto os franceses pressionavam os sul-africanos para abrir o placar, mas ele só veio mesmo aos 34 minutos do primeiro tempo. Após escanteio batido por Zidane, o defensor do Garri cabeceou para abrir os placar para os franceses. No segundo tempo, os africanos sumiram no jogo. Com o domínio total dos franceses, era só uma questão de tempo para ampliar o placar. O jogo já estava nos seus momentos finais, quando o zagueiro Issa fez contra depois da batida de Djokaev, e ainda daria tempo para a França ampliar, fazendo seu terceiro gol com o jovem Henry. O segundo jogo foi contra a modesta seleção da Arábia Saudita, que assim como os sul-africanos não conseguiam jogar, e a França dominava o jogo. Depois de boa tabela entre Zidane e Fizarra, ele cruza a bola na medida para Henry abrir o placar no estádio Air France. No segundo tempo, a França continuou sua pressão em cima dos sauditas e depois de uma bobeira do goleirão, Trezeguet fez o segundo para os franceses. A essa altura do jogo, a Arábia Saudita já estava entregue e Henry novamente fez seu segundo gol no jogo, o terceiro para a França, que ainda deu tempo para Lizarazu fazer o quarto e dar números finais à partida. Eles comemoravam sua vaga para as oitavas de final, com o melhor ataque da fase de grupos até o momento e uma grande surpresa para os franceses. O terceiro jogo foi contra a boa seleção da Dinamarca, um bom teste para os franceses e que valia a primeira colocação do grupo. E já aos 12 minutos do primeiro tempo, Trezeguet foi derrubado dentro da área e o juizão marcou o pênalti. Djokaev foi para a cobrança e abriu o placar para os franceses. A Dinamarca chegou ao empate também em uma cobrança de pênalti. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Michael Laudrup, capitão dinamarquês, deixava o confronto empatado, mas logo no início do segundo tempo, aos 11 minutos após escanteio batido por Djokaev, a bola ficou viva na entrada da área e Petit mandou para o fundo da rede. Era o segundo gol da França, que se classificava em primeiro do seu grupo. Nas oitavas, os franceses enfrentariam a seleção do Paraguai, liderada por seu capitão e goleiro Chilavert e o zagueiro Gamar, que terminaria aquela Copa sem cometer nenhuma falta sequer. O jogo, como esperado, foi literalmente um ataque contra a defesa. A França desperdiçava inúmeras oportunidades e o Paraguai se segurava como podia. Conseguiu segurar os franceses até o segundo tempo da prorrogação, quando o zagueirão francês Blanc abriu o placar e eliminou o Paraguai com o Golden Goal, o gol de ouro, que levou os franceses para as quartas de finais da Copa do Mundo. O adversário das quartas era a temida Itália, dona de uma defesa eficiente e com um contra-ataque mortal. Com certeza era o adversário mais forte que a França enfrentaria até o momento. Em um jogo muito truncado no meio de campo, o gol novamente não queria sair e os franceses começaram a ver o filme da Euro de 96 passar sobre seus olhos. Ataque pouco eficiente e sem pontaria. Já os italianos viam os pênaltis surgirem, assim como foi em 94, quando perderam a final da Copa para o Brasil. E o terror foi azul, mas o azul da Itália. A França venceu as cobranças de pênaltis por 4-3, graças aos erros de Di Baggio e Albertini. Roberto Baggio, que havia perdido o pênalti em 94 contra o Brasil, converteu o seu pênalti espantando seus fantasmas pessoais. Ele sim, mas a Itália não, que só acabaria com os seus em 2006.
curiosamente em cima dos franceses. Na semifinal, a França enfrentaria a surpreendente seleção da Croácia, após eliminar a poderosa seleção da Alemanha por um surpreendente 3-0. A preocupação da França tinha um nome: Dave Zucker, que se consagrou artilheiro do Mundial com 9 gols. Aquele jogo ficou marcado pelo jogador francês Lilian Thuram, que foi do céu ao inferno naquele jogo. O volante francês falhou no gol da Croácia e adivinha quem? Ele, Dave Zucker, que abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Mas a alegria dos croatas durou apenas 2 minutos e Thuram empataria o jogo para os franceses nos acréscimos, levando o jogo para o intervalo tudo igual no placar. O segundo tempo começou muito igual como foi o primeiro, a França com mais volume de jogo e a Croácia se segurando tentando achar um contra-ataque. E aos 25 minutos do segundo tempo, ele, novamente Thuram, rouba uma bola na entrada da área e de perna esquerda bate no cantinho, sem chance para o goleiro croata. Era o segundo dele, o segundo da França e o dono de uma das comemorações mais emblemáticas das histórias dos mundiais. A Croácia, depois de levar a virada, teve que se atirar mais para o ataque, já a França se defendia e foi um verdadeiro drama, depois que Henry foi expulso aos 36 minutos, deixando os franceses em desvantagem numérica. A verdade é que a França se postou bem no campo de defesa e a Croácia não conseguiu furar o bloqueio francês, e assim assegurou sua vaga para a final. O país estava em festa. Pela primeira vez na história, a França disputaria uma final de Copa do Mundo e em casa. Porém, o adversário daquela final era nada mais nada menos que o Brasil, que tinham assegurado sua vaga depois de um jogo duríssimo contra os holandeses. A final entre Brasil e França na Copa de 98 com certeza era uma das mais esperadas. De um lado, os donos da casa, que tiveram uma grande crescente durante o Mundial e que ainda aguardavam uma atuação melhor de seu camisa 10 Zidane, que ainda não tinha marcado nenhum gol no Mundial. De outro lado, a consagrada seleção brasileira, que tinha Ronaldo em grande fase, um meio de campo muito seguro e com laterais que apoiavam com extrema eficiência. Mas o que era para ser uma partida equilibrada e proibida para cardíacos foi um jogo de um time só, e esse time foi a França. Ronaldo, grande esperança de gols para a equipe brasileira, teve uma convulsão horas antes do jogo e que chocou os brasileiros e grande parte da imprensa mundial. O Brasil entrou em campo visivelmente abatido pelo ocorrido e Ronaldo irreconhecível. E aos 26 minutos do primeiro tempo, Petit bate escanteio e ele, Zidane, faz seu primeiro gol no Mundial e o primeiro do jogo. A França fazia 1-0 em cima do Brasil. O Brasil, com desvantagem no placar, tentou equilibrar as coisas, mas sem sucesso. A França, aproveitando o mau dia de seu adversário, dominava o jogo com mais posse de bola e com um volume muito forte. Era visível que o Brasil não se encaixava em campo, e para a França ampliar o placar era só uma questão de tempo. E novamente tinha uma bola parada, agora escanteio pelo lado direito de seu ataque. Djokaeff cruzou e Zidane novamente ampliou o placar para os Blues. Era 2-0 França ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Brasil fez algumas alterações para tentar diminuir o placar, mas sem sucesso. Já a França jogava mais no seu campo de defesa e aguardava uma chance para aniquilar a partida. E ela veio. Aos 47 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque rápido, mesmo com um jogador a menos, Petit deu números finais à partida. 3-0 França, que se consagrava pela primeira vez em sua história campeã mundial. A França terminou a Copa invicta com 6 vitórias e um empate. Enfim, os Blues poderiam estampar uma estrela dourada em seu peito. Zidane, que deu show naquela final, foi coroado como o melhor jogador do mundo. Mas aí, galera, deixe seu comentário aqui no vídeo. Se o Ronaldo não tivesse tido aquele problema antes do jogo, a história poderia ser diferente? Até a próxima!